Ciência Sem Limites está no ar. É o programa dedicado a mostrar e demonstrar pesquisas e pesquisadores da Unesp. No programa desta semana, nós recebemos aqui o professor, doutor, pesquisador, professor Fábio Porto Foreste, do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências do campus de Bauru, da Unesp. Professor, prazer em tê-lo aqui no Ciência Sem Limites. Viu? Eu que agradeço o convite, viu, João, Perfeito. por estar aqui. Vamos conversar um pouco, antes de entrar propriamente nas suas linhas de pesquisas, sobre a sua formação, não é? O pessoal que está em casa quer saber, o senhor é formado em quê, né? Onde o senhor fez a sua graduação, pós-graduação, pós-doc, né? João, eu sou formado na Unesp de Rio Preto, eu fiz licenciatura no curso de Ciências Biológicas lá na Unesp de Rio Preto e eu me formei em Rio Preto e acabei fazendo mestrado em Botucatu. Então eu fiz licenciatura em Rio Preto, daí surgiu a oportunidade, eu já fazia estágio na área de genética em Rio Preto, só que eu trabalhava com genética de insetos, e surgiu a oportunidade de eu trabalhar com genética de peixes na Unesp de Botucatu, lá no Instituto de Biociências. Por coincidência, meu pai também ele trabalha na área, eu acho que é uma questão genética também, né? Mas ele é coordenador de um laboratório lá em Botucatu junto com o professor Cláudio, que foi o meu orientador. Daí eu eu fazia estágio nas férias e acabei indo para Botucatu, gostei da área e iniciei meu mestrado trabalhando com a parte genética animal, principalmente com a parte genética de peixes. E eu sempre gostei da parte aplicada. A parte básica é muito importante, mas eu gostava da parte aplicada, de ver realmente o resultado da pesquisa que a gente está fazendo no laboratório, né? E a partir daí eu comecei a trabalhar com genética aplicada à truticultura, a produção de trutas. Então eu descobri alguns marcadores citogenéticos, né, nos cromossomos, fiz meu mestrado, meu doutorado, também continuei trabalhando nessa área de truticultura lá em Campos do Jordão. Eu acabei meu doutorado, surgiu a oportunidade de eu fazer pós-doutorado numa área um pouco mais avançada, que é a área de genética molecular, que na nossa área de genética de peixe ela estava se iniciando no laboratório e eu tive a oportunidade de trabalhar em parceria com alguns projetos grandes de hidrelétricas para fazer um mapeamento da variabilidade genética dos estoques de pisciculturas, né, dessas hidrelétricas, que fazem o repovoamento nos estoques. No estado de São Paulo ou em outros estados? No estado de São Paulo, né? Ela fazia ali no Tietê, em Barra Bonita e em Promissão. Daí eu fiz meu pós-doutorado, um ano de pós-doutorado lá em Botucatu. Finalizei meu pós-doutorado, surgiu a oportunidade de eu trabalhar como consultor de pesquisa genética no IBAMA, lá no CEPTA de Pirassununga. Então, eu fui consultor por 2 anos de pesquisas genéticas pelo IBAMA, no projeto Pantanal. Então, a gente realizava coletas, 2, 3 coletas por semestre, ia para o Pantanal, do Mato Grosso do Sul, e a gente fazia caracterização genética de espécies O que é a caracterização genética? A caracterização genética é que na área de peixes, João, a gente tem uma área nova da ciência, a gente pode dizer assim. É uma área que no Brasil ela tem uns 20 anos e a gente tem uma diversidade muito grande. Então tem muitas espécies que a gente não conhece. Então, o conhecimento básico biológico dessas espécies, então a caracterização genética dessas espécies, é importante para a gente avançar nos trabalhos de conservação da espécie, de monitoramento, proliferação. Então, antes de começar qualquer coisa aplicada, você tem que conhecer o que você está trabalhando, né? Então, esse projeto foi para a gente mapear e caracterizar as espécies de importância no Pantanal. Eu fiquei 2 anos lá no Pantanal nesse projeto, em Botucatu, ainda vinculado a Botucatu. Daí surgiu a oportunidade para eu vir para Bauru. A professora Elaine, ela era chefe do departamento da área de genética e o professor Geude também era responsável pela área da genética no departamento. E ele me convidou para vir montar o laboratório junto com ele ou trazer uma área que ainda não existia aqui em Bauru. Daí surgiu a oportunidade do projeto Jovem Pesquisador, que é um projeto financiado pela FAPESP, que ela tem a intenção, o objetivo de estruturar áreas novas em centros emergentes, assim, que não tem essa área, né? Daí eu vim para cá em 2003, cerca de novembro de 2003, eu estruturei o laboratório, ganhei o projeto da FAPESP, daí eu comecei a pensar em formar o meu núcleo de pesquisa aqui, né? Para eu aplicar tudo aquilo que eu tinha aprendido na minha formação aqui em Bauru, isso em 2003. Daí eu dei um curso de extensão, juntei alguns alunos, né? Teve uma procura interessante até do curso, e a partir daí
desse curso que eu ofereci, eu comecei a orientar 11 alunos de iniciação científica. A princípio eu me assustei um pouco pela quantidade de alunos, mas para estruturar um grupo ou um núcleo de estudos, nada mais importante da gente ter gente trabalhando, ter gente convivendo ali no laboratório. Então, foi a parte inicial realmente das atividades que eu tive aqui em Bauru. Até ingressar na universidade. Até ingressar surgiu na uma universidade. vaga no departamento? Daí surgiu uma vaga, eu prestei um concurso e daí, isso há 3 anos atrás, né? Daí eu hoje sou docente de departamento, mas eu fiquei desde 2003 sendo jovem pesquisador, professor substituto, até chegar a ser hoje professor do departamento. Muito bem. Para quem está em casa, já tem uma noção que hoje a conversa vai ser sobre peixes, genética de peixes. O Ciências Sem Limites vai para um breve intervalo e retorna num instante só. Ciência Sem Limites está de volta. Um programa dedicado a mostrar e demonstrar as pesquisas e os pesquisadores da Unesp. No programa desta semana, nós recebemos a visita do professor Dr. Fábio Porto Foreste, do Departamento de Ciências Biológicas do campus da Unesp. Se você quiser contactar o pesquisador, envie um e-mail, fpforeste@fc.unesp.br, ou, se preferir, acesse a homepage www.fc.unesp.br, clique em Departamentos, Departamento de Ciência Biológica, Corpo Docente, você vai contactar o professor tranquilamente. Professor, no bloco anterior nós vimos já a sua trajetória acadêmica, né? Hoje o senhor dá aulas para a graduação e pós-graduação, e qual é a sua atividade didática hoje, professor? Então, João, hoje eu dou aula no departamento para o curso de licenciatura e bacharelado de Ciências Biológicas do nosso departamento. Bacharelado é um curso novo. Eu dou as disciplinas de genética geral, genômica comparativa e biologia molecular. E também atuo na área de pós-graduação pela Unesp de Botucatu. Eu sou docente do curso de pós-graduação na área de concentração zoologia e também na área de concentração genética lá em Botucatu. Então, meus alunos, eles trabalham no meu laboratório aqui em Bauru, mas eles são pós-doutorandos da Unesp de Botucatu. O senhor falou em laboratório, né? Você tem as suas pesquisas aqui no senhor. O senhor tem um laboratório só do senhor, né? O LEGEMP. É LAGEMP. LAGEMP, né? O que quer dizer para quem está em casa para ficar sabendo do que se trata o LAGEMP? A gente trabalha com o laboratório de genética de peixes, né? Então, o nosso trabalho no laboratório, a gente trabalha com conhecimento geral do ponto de vista da genética dos peixes. E quando eu falo peixes, a gente conhece os peixes mais comuns assim do nosso dia a dia, às vezes que a gente vê em supermercado, costuma pescar, né? Mas hoje a gente tem uma diversidade muito grande das espécies, né? Então, aqui mesmo na nossa região? Aqui mesmo na nossa região. Inclusive, a gente até já publicou artigos descrevendo a primeira ocorrência de uma característica aqui na nossa região, né? Foi um artigo de um aluno de iniciação científica. É uma espécie diferente que vocês encontraram? É um marcador genético diferente aqui numa região, ali num riozinho, no Campo Novo. Então foi interessante. Que é próximo ao Unesp ali. É próximo ao Unesp ali. Então a gente realiza as coletas na região toda nossa aqui. A gente vai para o Riacho com pulsar, lógico, a gente tem uma licença do IBAMA para fazer essas coletas, vai para o Riacho, coleta, pega esse material e leva para o laboratório para fazer as pesquisas. Isso para fazer o conhecimento da parte citogenética das espécies, desses riachos. Quer dizer, resumindo, uma espécie de DNA do peixe. A gente faz uma análise de DNA do peixe. Na verdade, a gente tem 3 grandes linhas no laboratório, que é a linha que trabalha com cromossomos, que depois eu acho que a gente vai poder ver lá no laboratório. Tem uma outra linha que a gente trabalha com o DNA, então a gente extrai o DNA dos peixes e faz análise como se fosse um teste de paternidade para identificação daquilo. É uma análise forense que a gente chama. E a gente tem uma outra análise que a gente estuda a variabilidade genética das populações que ocorrem. Então a gente consegue entender como é que aquela população, se existe uma estruturação genética, se elas estão divididas, e a gente envolve uma questão evolutiva nisso, para explicar um pouquinho como é que foi a evolução da espécie, né? Então são essas 3 grandes linhas. Eu tenho alguns alunos trabalhando de iniciação, mestrado, doutorado nessa linha de citogenética. A gente dá uma atenção a mais num cromossomo especial, que é o cromossomo B, que depois é uma característica interessante que algumas espécies têm, principalmente os peixes, e ninguém sabe por que ele existe, mas a gente está tentando descobrir, né? A gente tem uma parte de genética aplicada à piscicultura,
que a gente busca marcadores que são a identificação, quando eu falo em marcadores, é a gente ter uma identificação daquela espécie do ponto de vista genético. Então, por exemplo, eu vou para o mercado, coleto, vejo um filé de peixe, está escrito ali que é tilápia, ou pacu, ou pintado. Mas leva para o laboratório, eu levo pro laboratório, analisa, eu analiso e chega-se à conclusão que não é aquilo. Ou que é aquilo. Ou que não. Ou que não. Há a possibilidade de não ser. Há a possibilidade de não ser. Por Agora, quê? para quem está em casa, pode estar achando estranho. Ele vai no supermercado, vai comprar uma determinada espécie, chega no laboratório, não é aquela espécie, mas é muito parecido. Como é que isso ocorre? Na verdade, esse é o caso é uma prática que acontece hoje nas pisciculturas, quem produz os peixes para comercializar, que é a hibridação entre espécies. Hoje, a hibridação é um fenômeno que acontece em outras espécies de interesse econômico. Mas para peixes, eles pegam, por exemplo, o pacu, que é uma espécie parental pura, e eles pegam o tambaqui, que também é uma espécie parental pura. E eles misturam essas duas espécies, produzindo um híbrido. Então, o que é interessante? Eu tenho no pacu algumas características genéticas de sobrevivência, baixa temperatura, e no tambaqui de crescimento. A hora que eu misturo, eu vou ter um peixe que cresce mais e que sobrevive a baixas temperaturas. Então, a gente consegue ter uma espécie com as duas características. Mas isso não causa nenhum dano à saúde, Nenhum né? dano à saúde. E o sabor, o gosto, o paladar... É praticamente idêntico. Não que as pessoas estejam comprando gato por lebre. Não, é que o que é interessante é que se eles fazem esse tipo de produto, seria interessante ter etiquetado que aquilo é um híbrido da espécie tal com a espécie tal. Olha, do jeito que o senhor está falando, para quem está em casa, é muito interessante. A gente poderia conhecer o seu laboratório? Pode, com certeza. Para quem está em casa, no próximo bloco, nós vamos falar direto do LAGEMP, Laboratório de Genética de Peixes, no campus da Unesp. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo e retornaremos direto do campus de Bauru da Unesp. É um instante só. Nós estamos aqui no Laboratório de Genética de Peixes, o LAGEMP. Ele existe há mais de 10 anos aqui no campus de Bauru da Unesp. Ele recebe estudantes e pesquisadores de graduação, iniciação científica, pós-graduação, pós-doutorado e mantém convênios com outras instituições, sejam ligadas aqui na Unesp ou externamente. Realiza diversas pesquisas. Nós conversamos agora com o responsável, o professor doutor Fábio Porto Foreste. Professor, qual a rotina do seu laboratório e das pessoas que habitam o laboratório? Bom, João, aqui no laboratório a gente tem alunos desde a iniciação científica, alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então os alunos chegam aqui na iniciação científica, começam a desenvolver um projeto que a gente fala, um projeto básico de aprendizagem das técnicas, que vocês já vão ver. Eles fazem esse aprendizado, vão ter no seu projeto de pesquisa, onde eles desenvolvem o próprio projeto de pesquisa. A gente submete depois esse projeto para os órgãos de fomento, para eles terem a bolsa, para ter oportunidade de bolsa. E assim eles vão seguindo a carreira deles, continuando fazendo mestrado. Alguns continuam, outros vão para outras universidades, outros laboratórios que a gente tem parceria. Continuam fazendo doutorado. A gente tem hoje 2 alunos orientados de pós-doutorado, também que se mantêm no laboratório, fazem as pesquisas aqui e que acabam ajudando na rotina do próprio laboratório. Então, eles desenvolvem aquelas técnicas que eu falei para vocês, que é a parte de citogenética, que a gente desenvolve, a parte de biologia molecular, de genética molecular, fazendo extração do DNA. E uma outra parte também que a gente trabalha é estudando um pouquinho da variabilidade genética das populações que acontecem, que a gente coleta na natureza, coleta também em supermercados, em pisciculturas. Então a nossa rotina aqui, para falar a verdade, é uma rotina intensa. A gente tem hoje em torno de 16 alunos acontecendo, circulando dentro do laboratório, né? Diante de todos esses fatos, vocês tiveram alguma descoberta relevante? Nós tivemos algumas pesquisas aqui, nós tivemos aqui uma parte da questão citogenética, que a gente já vai ver, que a gente descreveu pela primeira vez a ocorrência de um cromossomo diferente aqui na região de Bauru, então foi a primeira descrição que a gente acabou publicando esse artigo. E também uma das conquistas que a gente fez foi desenvolver marcadores para a identificação dos híbridos, que não tem nenhum outro laboratório que faz isso, e a gente foi praticamente o primeiro laboratório a desenvolver isso e fazer com que isso fosse aplicado no dia a dia das pessoas, né?
A rotina do laboratório na parte de citogenética, ela compreende várias etapas, né? Uma das primeiras é coletar o animal vivo na natureza ou algum tecido vivo. No caso, a gente coleta normalmente o sangue para fazer cultura de linfócitos. Aí a gente faz uma série de procedimentos para poder obter os cromossomos, né? Que é o nosso objeto de estudo. A citogenética envolve o estudo a nível de cromossomo. No caso aqui o Sandro está fotografando, vocês podem observar aqui os cromossomos no formato clássico, né, que é um duplo bastão no formato de X. E além disso, depois de obter esses cromossomos, a gente dispõe eles na forma de cariótipo, né, a gente organiza o cariótipo de cada espécie, e sendo que a nossa ictiofauna, a nossa fauna de peixes do Brasil é a mais rica do mundo, né? E tem muita coisa para ser conhecida, muita coisa para ser descoberta ainda, aqui nos próprios rios da região de Bauru. Nosso laboratório ele trabalha com peixes de pequeno porte, de grande porte, inclusive com interesse comercial. E a gente, com essas espécies de grande porte, a gente tem parceria com o CEPTA, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, lá em Pirassununga, o maior centro de aquicultura da América Latina. E a gente tem a possibilidade de estar trabalhando com cruzamentos, analisando a herança cromossômica para geração filial, né, geração F1, mas todo esse material a gente traz aqui para o laboratório, onde é processado, feito análise citogenética, e a gente registra isso, documenta no microscópio, para depois estar divulgando esses dados na comunidade científica. Nós vamos conversar agora com o aluno Diego Galetti. Ele é ainda aluno de graduação. Diego, o que representa para você atuar aqui no Laboratório de Genética? Olha, eu considero bastante importante porque, além do conhecimento que a gente tem em sala de aula, é bom a gente transferir esse conhecimento para a parte prática, que é exatamente o que a gente faz aqui. E isso auxilia muito no engrandecer o nosso conhecimento. Aqui na parte molecular do nosso laboratório, nós trabalhamos com material fresco, material congelado, e esse material ele fica armazenado nesses tubinhos aqui que nós chamamos de Eppendorf. No caso aqui nós temos um fragmento de nadadeira que é utilizado para fazer a extração do DNA. Depois da extração do DNA, o procedimento feito tanto para análise de variabilidade genética como para identificação de espécies, nós realizamos a técnica de PCR, que é a amplificação de regiões do DNA, que são os marcadores moleculares. Depois do marcador amplificado, nós realizamos um gel, que nós chamamos de gel de poliacrilamida. Nesse gel são aplicados, então, esses fragmentos de DNA e passa por uma corrida. Então, depois de um determinado tempo desses fragmentos aqui, nesse gel, esse gel é corado com nitrato de prata e fotografado. Depois, ele é passado por um computador, onde nós armazenamos essas fotos e é onde nós verificamos a variabilidade genética e as características de cada um desses indivíduos, tanto de populações voltados para programas de manejo e conservação, como também para identificação de espécies voltadas à comercialização, espécies de interesse econômico. Além das atividades desenvolvidas no Laboratório de Genética de Peixes, eles procuram também desvendar determinadas espécies. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, João. O que acontece muito aqui no laboratório é a gente receber peixes de pescadores que eles não conseguem identificar o que seria aquilo, ou eles identificam como uma coisa nova que está acontecendo na natureza. Como é o caso dessa amostra que a gente recebeu aqui, desse exemplar, que na verdade ele é parecido com a piapara, mas ao mesmo tempo ele também é parecido com o piauçu. Então o pescador ele fica na dúvida de saber o que é essa espécie. Então a gente traz para o laboratório, faz a coleta de amostra e tenta identificar. E o que acontece hoje é a ocorrência de híbridos, produção de híbridos, que é a mistura entre o piauçu e a piapara. Então a gente faz essa identificação. Um outro exemplo também interessante é o que a gente vê hoje nos supermercados, que é você ter um pintado, que ele tem pintas, e a caixara que tem listras.
quando você mistura os dois, você tem um padrão de pontos e listras, que é o ponto e vírgula. Então, o que a gente costuma comprar em supermercado é o ponto e vírgula, que é essa mistura das duas espécies. Ciência Sem Limites está de volta. É um programa dedicado a mostrar, demonstrar e relatar pesquisas e pesquisadores no âmbito da Unesp. Nesta semana, nós recebemos o professor Dr. Fábio Porto Foreste, do Departamento de Ciências Biológicas do campus da Unesp. Para você contactar o professor, basta enviar um e-mail, é fpforeste@fc.unesp.br ou acessar a homepage www.fc.unesp.br. Se você quiser contactar o nosso programa, envie um e-mail, é ciênciasemlimites, tudo junto, @tvu.unesp.br. Professor, parabéns, interessante, no bloco anterior nós vimos os seus, vamos dizer, pupilos ou os comandados, né, os seus orientados lá direto do laboratório, realizando inúmeras experiências em termos de genética, cromossomos, carne, enfim. Onde é que o senhor quer chegar com tanta vertente de pesquisa dessa forma? Então, João, na verdade, os trabalhos que a gente vem desenvolvendo hoje no laboratório, como vocês puderam ver, o que eu acho mais importante hoje é o laboratório possibilitar gerar esses marcadores que vocês viram para a identificação das espécies, que podem servir tanto para a organização dos psicultores que hoje não conhecem o que eles têm, isso a gente tem relatado nos artigos que a gente vem publicando, mas a gente servir como orientação para eles, como também para os órgãos fiscalizadores, para poder conhecer o que está acontecendo, saber o que está sendo comercializado. Às vezes tem espécies com risco de extinção que estão nesse bolo todo do comércio e precisa ter uma atenção para essas espécies. Então, eu acho que os trabalhos que a gente vem desenvolvendo no laboratório, gerando esses marcadores, gerando esse conhecimento, nada mais é do que eu acho que o papel nosso como cientista, pesquisador dentro da universidade, de gerar a ciência, gerar o conhecimento e fazer com que esse conhecimento chegue no dia a dia das pessoas. E ainda bem que tem órgão de fomento que está investindo nisso. Tem, os projetos hoje do nosso laboratório, nós temos projetos financiados pela FAPESP, os alunos lá todos são bolsistas da FAPESP, CNPq e CAPES, e a gente tem também uma parceria muito grande com empresas privadas que precisam de licenças ambientais e a gente acaba prestando serviços vinculados a essas empresas. Neste nosso último bloco, infelizmente não temos muito tempo, o senhor pode relatar, tem alguma espécie que sofre risco de extinção e que vocês estão pesquisando uma melhoria nesse aspecto? O que a gente faz, na verdade, João, a gente gera esses marcadores para identificar essas espécies. O que a gente percebe é que tem algumas espécies que estão sendo altamente esquecidas e outras predadas ou consumidas, né, de forma errada, sem ter a sua identificação correta, né? Isso causa um dano muito grande. Desequilibra, né, professor? Desequilibra, um desequilíbrio, é isso mesmo. E daqui quanto tempo o senhor acha que já tem É muito difícil, né, prever um tempo para resultado de pesquisa nessa área, né? O que a gente tem, é interessante que alguns resultados a gente já conseguiu ter, alguns resultados já trabalhados, enviados para o Ministério do Meio Ambiente. A gente tem uma parceria muito grande com o Ministério, com o Instituto Chico Mendes, para a conservação da biodiversidade. Então, a gente já tem alguns trabalhos sendo colocados tanto para os órgãos de fomento, de fiscalização, como também a gente tem publicado alguns artigos de divulgação científica para os piscicultores, para eles entenderem que, se eles tiverem o conhecimento do que eles estão produzindo, graças aos nossos marcadores ou devido aos marcadores que a gente tem gerado, eles vão ter uma melhoria muito maior do que simplesmente misturar o acaso. Interessante. Né? Mais algum outro, estamos chegando no final, infelizmente o tempo é curto, tem mais algum ponto que o senhor queira dizer, enfocar? Eu acho que os laboratórios, a gente tem recebido um apoio interessante do departamento que tem ele tem colaborado com as pesquisas, tem dado uma incentivada, então isso eu acho que é uma questão importante dos parceiros que a gente tem. A gente não faz nada sozinho hoje, né, João? Exato. Então isso é um ponto que, tudo isso que vocês viram a gente não faz sozinho, né? A gente tem uma parceria muito grande estabelecida com outros órgãos de fomento, com outras instituições de pesquisa. Professor, parabéns e Obrigado. Sucesso nos seus objetivos. Obrigado. João. O Ciências Sem Limites termina aqui. Hoje recebemos o professor Dr. Fábio Porto Foreste, que falou e demonstrou em pesquisas e o seu laboratório genética de peixes.
Ciência Sem Limites volta semana que vem com uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Obrigado pela companhia e até semana que vem.